Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e novamente estou aqui com meu grande amigo Lamartine Pozzella, um homem que Deus tem usado nessa geração para alertar e avisar as pessoas a respeito da volta de Jesus. E nós sabemos que esse assunto muitas vezes é complexo, as pessoas têm medo de falar sobre o Apocalipse, mas ele tem falado com autoridade, porque tem estudado há muitos anos. Então eu já quero aproveitar e te pedir para se inscrever lá no canal dele aqui no YouTube. Clica aqui no link, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Siga ele também no Instagram, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E aqui no canal eu sempre busco trazer um conteúdo para te fortalecer na fé, para te ajudar, para você crescer espiritualmente. E hoje nós vamos falar a respeito do anticristo. É um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas e por isso as pessoas ficam tentando adivinhar. O tempo inteiro. Exatamente. Teve uma época que eu lembro, as pessoas falavam muito sobre o Papa. Não, o Papa vai ser o anticristo, né? Para muitas pessoas era um absurdo, porque ver assim, uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa que só faz o bem, mas as pessoas tinham seus argumentos, né? E quando você vai vendo esses vídeos, você vai ficando convencido que é aquela pessoa. E recentemente, né? Aliás, teve há um tempo atrás o Obama, as pessoas diziam que o Obama era o anticristo, né? E tinha tudo, né? Parece que as peças vão se encaixando e você vai tendo certeza, não, é o anticristo. E aí depois veio o Macron, que é o presidente da França, né? E as pessoas, com todos os argumentos, diziam que era ele. E o que você acha, né? Na sua opinião? Tem alguém em vista que você supõe? Às vezes não é nenhum desses três, né? Não, o que você tem a dizer? Olha, Júnior, primeira coisa que a gente tem que entender, quem vai ser o anticristo? O anticristo, a palavra anticristo, ela tem dois significados. Uma é alguém que é contra, né? Certo. Mas também significa alguém que está no lugar de. A preposição anti no grego significa tanto no lugar de, mas também significa contra. Cristo, a palavra Cristo significa ungido, o rei. O Messias no hebraico, no Velho Testamento, e Cristo no Novo Testamento. Portanto, o anticristo, ele não vai ser um líder religioso só. Ele vai ser um líder político. Entendi. Na minha opinião, o anticristo não pode ser um papa. Se um papa ou qualquer outro líder religioso for o anticristo, for dessa trindade satânica, seria o falso profeta. Porque Satanás, ele representa o Pai, ele é o anti-Deus. O falso profeta é o anti-Espírito Santo. E o anticristo é o anti-Jesus, que é o rei dos reis. Porque Jesus vai governar no mundo. Então ele é um líder político. Então, na minha opinião, não pode ser um papa. Agora, como é que a gente vai saber quem é? A Bíblia diz que na hora que ele aparecer, ele vai ser revelado. Mas como que vai ser essa revelação? É muito simples. Vai haver um acordo de paz. Desculpa só tocar num assunto aqui, né? Porque a Bíblia também fala do espírito do anticristo, né? Que eu creio que é o que já está sobre a humanidade. Isso, eu falo sobre isso depois. Tá o certo. espírito do anticristo está desde a época que Jesus veio. Ele já operava lá. É um espírito contrário a tudo que Jesus prega. Então você percebe, hoje o mundo odeia. Você pode falar de Deus que ninguém fica indignado. Mas você falar de Jesus, nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode mais falar Merry Christmas, que significa Feliz Natal. É politicamente incorreto. Você tem que falar Boas Festas. Olha isso. Então, o espírito do anticristo é uma coisa. É algo invisível, que governa o mundo, influencia. Contra a vontade de Deus, contra Jesus. O anticristo é um homem que vai incorporar isso tudo. Aliás, ele vai literalmente incorporar Satanás. A Bíblia diz que quando ele receber aquela ferida mortal na cabeça, que ele vai aparentemente morrer, quem vai entrar é o diabo, próprio Satanás. Mas como que a gente vai saber que a hora dele chegou? A Bíblia diz que ele vai ser revelado. Como ele vai ser revelado? Lá em Daniel capítulo 9, neste capítulo fala dele. E fala que ele vai fazer um acordo, uma aliança com muitos, por 7 anos.
Lá no caso é dias, mas ali um dia representa um ano. Então são 7 anos. O que vai acontecer? Que acordo de paz é esse? Nós estamos vivendo no mundo, qual que é o principal motivo de guerra mundial? É judeu contra muçulmano. Isso. E os cristãos ficam no meio dessa história, às vezes apoiam um lado, às vezes apoiam o outro. Ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos, que na minha opinião vai ser o seguinte: o que Israel quer? Ser reconhecido como nação pelos árabes. O que os árabes querem? Eles querem parte de Jerusalém para ser a capital deles. E querem mais do que isso. Eles querem os territórios ocupados da Judéia, que fica em torno de Jerusalém. Hoje, esse território está cheio de judeus, tem mais de 500 mil judeus. E os árabes estão dizendo, esse território é nosso, nós queremos. Eu creio que o anticristo vai fazer o seguinte: olha, vamos fazer um acordo? Eu deixo vocês ficarem com esses territórios na Judéia, só que você não vai tirar o meu povo de lá, vocês vão conviver bem. E tem lugares em Israel que as pessoas convivem. Jerusalém tem cristão, tem armênio, tem muçulmano e tem judeu. Então, Antônio Júnior, Israel cede parte de Jerusalém e cede os territórios ocupados. Os árabes vão ceder parte do Monte Moriá, porque hoje já existem estudos arqueológicos que provam que o templo não estava onde está o chamado Domo da Rocha. O Domo da Rocha é aquela construção com teto de ouro que a gente sempre vê em Jerusalém. Sim. Antigamente se acreditava que era lá que estava o templo, mas hoje já existem muitos arqueólogos judeus dizendo que não está ali, está mais para a direita, para quem olha do Monte das Oliveiras. Então o que eles vão permitir? Que Israel construa o templo lá. Esse vai ser o acordo. Entendi. Ou seja, eu te dou metade de Jerusalém, você me dá um pedaço do Monte Moriá para eu construir o templo. Os árabes adoram na sexta, os judeus no sábado e os cristãos no domingo. Então eles vão dividir aquilo. Isso faz sentido porque quando a Bíblia fala sobre o templo que vai ser construído, o anjo manda que ao medirem o terreno, que não entrasse na área dos gentios. Então eles vão compartilhar o lugar. Então aparentemente o mundo vai dizer, olha que legal, esse homem que provocou essa paz, ele é o Salvador, porque ele está acabando com as guerras. Você entendeu? Que hoje é o que mais angustia as pessoas, né? É o que mata todo mundo. Eu me lembro, desde que eu nasci, eu vejo essas guerras, né? E não é só entre judeus e árabes, porque eles também têm parceiros. Por exemplo, os Estados Unidos estão ligados a judeus, mas a Rússia está ligada aos árabes. A ONU inteira apoia os árabes. Então, esse cara, na minha opinião, vai ser o presidente da ONU. Você falou de Obama, pode ser que ele seja. Ele não é mais presidente dos Estados Unidos, mas ele pode virar um secretário-geral da ONU. Ele tem cara mesmo de que possa ser. É. Entendeu? É porque às vezes a pessoa ela pensa assim, não, mas é uma pessoa tão boa. Mas às vezes ser bom, às vezes pode ser usado pelo inimigo. Olha, o Obama inclusive é prêmio Nobel da Paz. E o anticristo vem com um discurso de paz. Então, pode ser qualquer um. Mas como que eu vou saber? Ao invés de eu ficar tentando falar fulano, beltrano, fica de olho nos tratados de paz. Quando estiver falando, olha, vamos fazer um tratado de paz, assim, fica de olho. Porque esse não vai ser um tratado de paz qualquer. Ele vai ser de 7 anos. E aí, Júnior, na hora que assinar, eu creio que a igreja vai ver. Na hora que a igreja, porque a Bíblia diz que vai vir a apostasia e ele vai se manifestar. A manifestação do anticristo para nós que conhecemos a Bíblia é a assinatura do acordo. Camarada, vai estar o mundo inteiro, a internet vai estar vendo, a televisão vai estar vendo, a Globo, todas as televisões vão estar cobrindo. Quando você viu o camarada que é o líder desse acordo assinando a canetinha, já confessa o pecado, dobra o joelho, porque você vai subir, meu irmão.
Não é aperta o cinto que o piloto subiu, não. Dobra o joelho que você vai subir. Amém. Porque aí vem o arrebatamento. E aí é interessante falar também isso. Fala, o que mais que você tem de dúvida? Então, assim, ele vai ter poderes, né, o anticristo. E um dos poderes é esse, o poder de unificar. E nós vemos que já está acontecendo, né? A nova ordem mundial. Isso aí. Se você perceber, hoje a ONU já tem exército. A ONU já interfere em nações. A ONU vai ter poder para quebrar a soberania de um país. Por exemplo, ele vai ser um líder da ONU, então ele vai falar em nome de todas aquelas nações. Se tiver uma nação que não está andando direito, porque eles vão estabelecer o número da besta, eles vão estabelecer uma religião mundial, porque eles vão dizer o que separa os povos é a religião. Então nós vamos estabelecer uma religião mundial. Quem não concordar com ela vai morrer. Os primeiros 3 anos e meio, eu creio que serão anos de implantação. Porque como é que você bota uma marca em 8 bilhões de pessoas? É verdade. Entendeu? Então vai ter um tempo de implementação, ele vai ter programas de matar a fome do povo. Entendeu? Quem tem mais dinheiro vai dar para quem tem menos. Quem tem mais alimento vai dar para quem tem menos. Quem tem água vai dar para quem tem menos. E o mundo vai falar, poxa, esse cara está resolvendo os problemas do mundo. Ele é o Salvador. É verdade. Na hora que o mundo reconhecer isso e começar a adorar, eu não acho, estou dizendo aqui que o Obama tenha sido, mas você se lembra que quando ele ia para as nações, as pessoas ovacionavam ele, parecia um popstar. Então as pessoas, fica até um alerta para você, né? E para mim também. Nem todos que são bonzinhos, né, estão do lado de Deus. Pelo contrário, às vezes estão fazendo alianças com algo que é fora, que é contrário ao projeto de Deus, né? Então fique ao lado de quem está do lado de Israel. É muito importante isso, né? Nós temos o caso do Donald Trump, que está apoiando, e as pessoas o quê? Você pode reparar, ele não tem popularidade. Então nós muitas vezes hoje para o mundo é politicamente correto ficar do lado de Israel. Pois é, o Bolsonaro decretou, né, que ele vai estar do lado de Israel. Eu inclusive falei no primeiro culto depois da eleição, que eu tinha certeza que Deus vai abençoar o Brasil, porque o Bolsonaro falou, eu vou governar com a Bíblia na mão e a Constituição. E ele falou, eu vou mudar a embaixada. Isso é um sinal de apoio a Israel. E a Bíblia diz para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você sabia, Antônio Júnior, que há uma promessa no livro de Joel, capítulo 2, que Deus fala que julgará as nações na maneira como eles se portaram com Israel. Que aqueles que dividiram a terra de Israel serão julgados por isso. Então, se você é cristão, meu querido, não acredite nessas balelas. Israel é a única nação no Oriente Médio que é democrática. Você vai a Israel, você anda seguro. Você pode andar na rua de madrugada. A gente vai todos os anos, o nosso povo vai para o muro orar 2 da manhã, sem nenhum problema. Você entra em Israel e fala, pode andar, sem perigo. É uma nação segura, uma nação democrática. Em Israel, para você ter uma ideia, tem no parlamento você tem árabes, você tem cristãos, você tem de tudo lá. Agora, vai numa nação muçulmana perguntar se pode um judeu participar do parlamento. Não pode. Não pode participar de nada. Você não pode nem expressar a tua religião. Então tem que tomar cuidado também, é bom você falar sobre isso, né? Com líderes que estão totalmente do lado dos muçulmanos, né? Porque a gente tem visto aí o Estado Islâmico e, né, a gente ama, respeita as pessoas, mas não tem como a gente, né, abrir as portas sabendo que eles não pregam o nosso Deus. Pelo contrário, né, defende uma lei totalmente contrária à palavra de Deus. Então, peça discernimento. Eu acho que é isso que nós estamos precisando nesses tempos, né? Eu creio que a Bíblia fala sobre você ter uma boa receptividade para o estrangeiro. Eu acho que essa é uma questão muito delicada. Nós precisamos amar. Tem muita gente aí que precisa do nosso amor e a gente não tem que ter medo de que eles vão entrar aqui e vão mudar a nossa fé. Não. Pode ser que Deus esteja mandando esse povo aqui para a gente evangelizar, né? Mas por outro lado, isso não pode também ser uma coisa que você abre de uma maneira
indiscriminada. Por quê? Porque muitos estão entrando já com um objetivo missionário e, mais do que isso, terrorista. Entendeu? Há muitos anos atrás, o Anar Gaddafi falou assim, o líder da Líbia, ele falou, olha, vocês não se preocupem, nós não vamos ganhar o mundo com guerra. Nós vamos ganhar o mundo com filhos. Nós vamos mandar os nossos homens para todas as nações para converter as nações para o Islã. Então temos que ter os nossos olhos abertos com isso. Essa é uma questão a ser tratada com carinho, mas tem que considerar cada caso como um caso específico. É muito bom você falar sobre isso. E só para a gente encerrar, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre a marca da besta, porque muita gente já me perguntou, me manda pergunta direto, pastor, vai ser o chip mesmo que está tentando, né? Estão tentando implementar já tem usado, né? Como você vê essa marca? É algo que é simbólico? Já ouvi pregadores falando. Não é simbólico. Não é. A palavra lá é haragna. É literalmente uma cicatriz ou uma tatuagem. Ela não precisa ser visível. Na minha opinião, aquilo que mais se aproxima é um nanochip. Hoje você sabia que existem chips que já são introduzidos em pessoas, por exemplo, que têm diabetes? E esses chips, eles comandam a produção, a liberação de insulina. Olha isso. Para controlar os níveis de diabetes. Já existe isso. Agora, esses chips, no futuro, eles vão ser chips de inteligência artificial e eles vão interferir, inclusive, na vontade das pessoas. Sabia disso? Você sabia que, ao invés da pessoa tomar um antidepressivo, ela vai ter um chipzinho que vai liberar aquele antidepressivo. Isso vai mudar a mente da pessoa. Então, esse progresso de inteligência artificial vai preparar para que haja algo sendo colocado na vida de todo mundo. Como é que a gente vai saber? Não somente porque a Bíblia diz que essa marca, sem ela você não vai comprar, não vai fazer nada. Exatamente. Mas você está querendo dizer então que esse chip não somente vai permitir, né, ter o acesso, mas ele vai interferir. Ele vai influenciar no pensamento da pessoa. Por isso que eu acho que uma pessoa que puser isso aí, ela perde totalmente a salvação. Perde a salvação não, ela perde a possibilidade de ser salva, porque ela vai ser influenciada. Eu creio que esse chip ele vai ter o poder de produzir engano mesmo. Olha isso. Então eu creio que é um chip, vai ser uma marca mesmo. A Bíblia diz que vai ser na mão direita ou na testa. Inclusive os chips que já são utilizados hoje por muitas empresas, para que você, além de ter todo o seu documentário, seu nome, suas enfermidades, tipo sanguíneo, você entra no lugar, você já tem reconhecimento de presença. Você não precisa ir lá bater ponto. Mas eu creio que esse chip no futuro, ele vai ser muito mais avançado. E hoje, para as pessoas que estudam a singularidade, a inteligência artificial, já falam disso. De chips, por exemplo, a pessoa tem um problema psiquiátrico. Por exemplo, ela é um bipolar. Certo. Esse chip, através de sinais elétricos, através de produção química de neurotransmissores, vai interferir para que a pessoa não tenha os surtos. Hoje já existe, por exemplo, um chip que é capaz até de reconhecer algumas mudanças cerebrais e avisa o cônjuge, vai no celular do cônjuge, isso já existe. Nossa. O teu marido vai ter um surto em uma semana, para a pessoa já ficar preparada, né? Porque às vezes você está lá despreparado, a tua mulher dá uma de louca, ou o teu marido dá uma de louca, você fala, uai, da onde veio isso? Entendi. Então, eu creio que esse chip vai ser a marca da besta. E todos terão que usar. Quem não usar vai morrer. Mas quem se converter e usar, não vai estar no livro da vida. Eu acredito que, então, primeiramente eles vão passar a transformar a cultura, né? Fazer as pessoas se acostumarem. Começa com um chip mais fraquinho e tal, até chegar a esse ponto, nessa tecnologia que nós estamos vendo avançada cada dia mais, até chegar a esse ponto de poder um chip mudar a mentalidade da pessoa, fazer ela negar, né,
as suas crenças. Então nós precisamos ficar atentos, porque a Bíblia diz que até os escolhidos serão enganados. Né? Se possível, até os escolhidos. Se possível. Né? Eu creio que escolhidos não serão, não. Aqueles que tiverem o selo, se bem que quando a Bíblia diz que você, se alguém receber, não vai ser salvo, né? Nós precisamos ficar vigilantes. Vigilantes. Ter cuidado. Bom, o melhor jeito de você ser vigilante é aceitar Jesus e não ficar, né? Exatamente. Não correr esse risco. Então espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa mensagem. É um assunto complexo, mas nós tentamos trazer aqui da maneira mais simples possível. Então, voltando, é o que eu tinha falado aqui no começo do vídeo, se você ainda não segue o Lamartine, ele traz muitas pregações abençoadas aqui na igreja dele, e siga ele também lá no Instagram, tá bom? Se você também não se inscreveu no meu canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, porque nós vamos trazer mais vídeos muito interessantes para te ajudar. Deus abençoe.